Aula 15. O assunto que eu queria tratar agora com vocês é sobre sistemas de acumulação de energia. Tá? Qual o objetivo desses sistemas de acumulação de energia? Como o próprio nome diz, pode ser tanto armazenamento, né? Acumulação, armazenamento são sinônimos, né? Pode ser tanto armazenar energia para ser usada em um outro momento, né? No mesmo lugar, um sistema estacionário, ou pode ser um sistema para aplicações portáteis, móveis, tá? De uma forma bem simples, né? Existem, tudo bem, né, que é um assunto com caráter inovador, mas armazenamento de energia tem aonde? Baterias de celular, computador, calculadora, controle remoto, né, sistemas portáteis. Nós podemos pensar, inclusive, em armazenamento de energia nos tanques de combustível nos veículos, gasolina, diesel, etanol, gás natural. São sistemas de armazenamento de energia também, até mesmo as baterias de carro, né, de chumbo ácido. Então, quando fala em acumulação de energia, não apenas os sistemas inovadores, que eu vou mostrar, que não sei se para todo mundo é inovador, né, muito relativo, mas também são sistemas convencionais, né? Até alguns que eu vou mostrar para vocês aqui, para alguns de vocês pode já soar óbvio, já são existentes já há bastante tempo, mas o que é importante? Classificá-los, explicar um pouco de cada um deles e mostrar suas aplicações, tá? Porque são bem diferentes entre si, as aplicações são diferentes, o tempo de descarga são bem diferentes, mas são tecnologias que deve ter seu espaço aqui, né? Só de curiosidade, né, no curso de Engenharia de Energia, né, da UFGD tem uma disciplina eletiva específica sobre isso, né? Sistemas acumuladores de energia, com 2 créditos, 36 horas, enfim. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma mais sucinta, né? Em mais ou menos entre 1 e 2 horas. E dando foco para vocês, assim, porque a primeira impressão que dá, né, quando fala sistema de armazenamento de energia, é pensar principalmente nas baterias, né, que são os sistemas eletroquímicos. Eu vou falar muito, eu não vou detalhar nenhum deles, não. Tá? Embora sistemas eletroquímicos é necessário a meu ver, não, uma abordagem mais complexa, tem várias variáveis, enfim, né, tem várias tecnologias, né? Mas eu vou falar basicamente assim de como eles funcionam em geral. Tá? Isso que é importante mostrar aqui. Não entrar muito em detalhes, não, né? Primeiramente, como posso classificá-los? Pela forma construtiva, pelo tamanho, pelo tempo de descarga, né? Melhor dizendo, né? Quanto tempo que essa energia é armazenada? Tá? Existem várias formas, como vocês estão vendo. E também a sua aplicação, que eu falei agora. É uma aplicação portátil, aplicação móvel, veículos, ou uma aplicação assim conectada à rede elétrica, podendo ser um sistema, uma tecnologia para fins de geração distribuída ou geração centralizada, enfim, né? E uma coisa muito interessante, né, que a preocupação acerca do armazenamento de energia não é algo novo, é bem antigo, tá? Isso veio desde aí aos primeiros estudos aprofundados na área de energia, isso veio de 1 a 2 séculos atrás, tá? E, inclusive, aí um dos tipos que eu vou falar que são as baterias, os sistemas eletroquímicos, né, veio junto com o advento da energia elétrica, tá? E, mais recentemente, elas têm sido bastante pesquisadas, pensando principalmente em armazenar energia, né, pode ser qualquer forma de energia, mas pensando em armazenar energia para conectar a rede aí a um sistema interligado, como o sistema interligado nacional, isto é uma geração centralizada. Como já tinha comentado aí anteriormente, né, que uma das formas aí que pode contribuir para a queda do custo da energia elétrica em alguns casos, ter um sistema moderno de armazenamento, isto é, receber energia quando estiver sobrando e fornecer num momento aí, horário de pico, por exemplo, quando estiver faltando. Tá? É interessante que tenha surgido algumas notícias aí, né, do aumento dos investimentos desse setor, né, do sistema de armazenamento de energia, né, só para mostrar aí a importância em abordar isso nesta disciplina, né? Não adianta apenas investir em geração, se tiver alguma incompatibilidade
com perfil de consumo, né? Eu tinha comentado sobre isso antes de alguma forma. Tá. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês aí algumas figuras. Essa aqui, por exemplo. Ah, mas antes disso, né? Quais são os tipos? Tudo bem, está aqui na legenda, mas assim, eu vou reforçar e falar mais alguns tipos que não estão classificados aqui. Mas o que vocês estão vendo aqui? Diversas tecnologias de armazenamento classificadas pela potência, taxa de descarga e uso final. Tá? Existem várias formas de classificar. Essa aqui está meio apagada, tá? Mas eu vou comentar com vocês. Os tipos. Elas podem ser classificadas por sistemas de armazenamento eletroquímicos, que são os bancos de baterias, pilhas, com catodo, anodo, eletrólito, enfim. Existem baterias, pilhas de diversas cargas, diversas aplicações, tá? Então, é uma gama grande de opções e também uma gama enorme de tecnologias, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre os tipos, não vem ao caso, mas tem algumas que nós conhecemos, assim, são mais comuns, por exemplo, de chumbo ácido nos veículos, níquel-cádmio de celulares e computadores mais antigos, de lítio, que são de celulares, computadores mais modernos, tá? E também carros elétricos, carros híbridos também usam essa tecnologia, tá? Que, digamos, é um metal menos tóxico do que o chumbo, por exemplo, metais pesados como níquel e cádmio, tá? Mas o que é importante mostrar para vocês que as pesquisas estão em cima da onde? Aumento da capacidade destas baterias, tá? Dependendo da aplicação, resistência mecânica, resistência térmica também, dependendo da situação, mas também ter uma maior capacidade em um menor volume e uma menor massa, pensando principalmente em aplicações estacionárias e móveis, especialmente aplicações móveis, tá? Isto é, buscando baterias menores com maior carga e mais leves, né, nos veículos. Por quê? Não adianta nada desenvolver um carro com tecnologia avançada, uma tecnologia inovadora, se não pensar na diminuição de peso, né, de massa. Tá? A tendência é o quê? Desenvolvimento também de aplicação de metais e conjuntos de materiais das baterias, né, componentes do cátodo e anodo eletrólito, que sejam menos tóxicas, com possibilidade aí de reciclagem também. Tá? Tudo isso aí. É basicamente sobre isso que eu ia falar para vocês, sobre composição das baterias eletroquímicas, nada além disso. Mas aplicação, um pouco de tudo, né? Móveis estacionárias e portáteis. Em cargas baixas, como aqui, que eu estou apontando o mouse aqui agora, por exemplo, níquel-cádmio, lítio-íon, aqui, né? Aqui na legenda vai da casa dos quilowatts, até menos, né? Nós sabemos, até casa dos megawatts, e pensando aí baterias para aplicação estacionária, vamos supor, né? Vamos supor um país aí como a França, alguns países aí do leste europeu, né, que a maior parte da matriz elétrica é nuclear. Nuclear é possivelmente uma forma de energia com uma geração mais estável que existe, né? Então é complicado assim variar a sua geração de acordo com o consumo, é muito complicado dessa parte aí desse tipo de fonte, né? Então, pode-se gerar uma energia excedente para alimentar os sistemas de acumulação de energia, vamos supor, banco de baterias, né, na madrugada, para fornecer energia no horário de pico deles, no período noturno. Tá? Então, de vez em quando aparecem umas notícias aí de instalação de bancos de baterias acopladas à rede elétrica, exatamente para isso. Para diminuir os investimentos em geração especial, aquela geração que adotada apenas para fornecer energia elétrica em horário de pico. Que em muitos casos essa energia pode se tornar até mais cara. Então, às vezes, compensa armazenar do que gerar. Tá? Mas uma coisa, ó, vou falar uma coisa agora, mas isso serve para qualquer tecnologia, tá? Eu vou compartilhar aqui uma figura que eu já tinha mostrado antes, mas sempre prestando muita atenção nas perdas. Não adianta nada
você instalar um sistema de armazenamento de energia, porque tem a perda de energia para ir e perda de energia para voltar. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica para o banco de baterias. Tem uma perda, né, para transferir energia para a bateria, aí tem a perda durante o armazenamento dela e também fornecimento para a bateria para um consumo final, vamos supor. Tá? As outras formas de energia é a mesma coisa. A perda para ir, a perda para voltar. Tá? Vou falar isso várias vezes, cada tecnologia que eu vou apresentando aqui, né? Então, é aquela história, né? Você leva 100 e recebe 90, os outros 10 se perdeu, não tem como recuperar. Claro que há pesquisas em cima disso também, visando aumento da eficiência. Então tem que prestar, além da prestar atenção nos custos, né, de instalação, operação, manutenção, os custos lá do financiamento, né, se for o caso, mas também levar em consideração as perdas, tá? Algo que nem sempre é colocado aí projeto em análise de viabilidade econômica. Então, muitas vezes acaba se gastando mais do que previsto porque faltou inserir aí as perdas. Bom, o que mais? Então aí talvez as tecnologias eletroquímicas sejam as mais flexíveis, né, em aplicação e tamanho, tá? Mas há um campo enorme para futuras pesquisas, não apenas pesquisa em baterias, mas também pesquisa aí no comportamento da rede, do sistema interligado, com a presença aí dos sistemas de acumulação, como elas, né? Então vamos lá. Primeira tecnologia que eu comentei com vocês agora, eletroquímicas. Região aqui azul, mostrando as várias tecnologias. A segunda são as tecnologias de armazenamento hidráulicas. Aqui nesse gráfico está com mecânica, né, de cor cinza. Mecânica de cor cinza, bombeamento. O que significa isso? Também são chamadas de usinas hidrelétricas reversíveis. Tá? No Brasil, até onde eu sei, não existe, mas tem vários países que já possuem essa tecnologia, aproveitando as variações altimétricas, aproveitando aí o relevo acidentado que alguns países possuem, né? Porque essa grande diferença altimétrica contribui aí para a introdução dessa tecnologia, obviamente. Soa óbvio, mas eu tenho que falar isso para vocês, né? Então, vocês não vão encontrar isso em países de relevo menos acidentado como a Dinamarca, mas pode encontrar em países como o Japão, tá? O interessante aqui é que as tecnologias de bombeamento de água ou as usinas hidrelétricas reversíveis são tecnologias que necessitam de um investimento alto, um espaço grande, né, que nem uma hidrelétrica convencional, tem que ter uma barragem, exemplo, um lago artificial, né, barragem, uma grande estrutura lá de a casa de máquinas com um sistema que é um conjunto turbina e turbina, né? Motor para bombear água, né? Para o recalque e a turbina para turbinar, né? Fazer o inverso. Então é comum em alguns lugares ver esses sistemas em diferenças altimétricas bastante altas, em serras, montanhas, enfim, né? Próximas ao mar pegando água salgada, ou próximos de um corpo d'água, rio ou um outro lago, né? No caso, água doce. São interessantes também pelo mesmo motivo, né? Assim, embora não haja aí um impacto ambiental muito grande, né? Não polui o ar, não necessita de metais tóxicos à primeira vista, né? E é uma tecnologia que está em crescimento, né? E há relatos que existe aí, a primeira tecnologia foi plantada na Suíça há mais de 100 anos, há uns 120 anos atrás, tá? Então, mais ou menos aí na época que foi popular, o que introduziu aí foi introduzida a eletricidade na sociedade, né? Então, basicamente, a tecnologia de armazenamento de energia usando a água é dessa forma, tá? Eu vou mostrar aqui só umas ilustrações aí, só para facilitar, né? Que às vezes não é compreensível. Mas aqui é mais ou menos isso, tá? É uma hidrelétrica de dois lados, tá? Em vez de ter apenas a turbina, é uma turbina e motor ao mesmo tempo. Então existem tecnologias, né, especiais, tal. Mesmo rotor, o rotor que faz o mesmo serviço, ou bombeia ou turbina, tá? Como está aqui nesta figura. Aqui eu extraí de um trabalho de ex-alunos, né, que fizeram o trabalho sobre este assunto.
tá? Ah, existe projeto para implantar isso no Brasil? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tem, mas fala-se há tanto tempo que eu não sei se eu vou botar fé ou não. Ah, aqui é uma outra figura, aqui, né? E tá. Aqui alguns exemplos, tá? Esse aí não diz aonde é, né? Mas só para mostrar para vocês como funciona, né? Claro que esse reservatório que vai receber essa energia acumulada é um reservatório fechado, tá? Não é água corrente, não. Tá? A água corrente é só na jusante e não na montante. Aqui no caso, o reservatório superior é sempre fechado, geralmente é um lago artificial. E aqui é o reservatório inferior. Que mais? Aí tem outras fotos aqui, tá? Como aqui na Índia, tá? Que lá na Índia tem, no norte da Índia tem a cadeia de montanhas do Himalaia, enfim. Aqui parecendo o Japão, né? Um formato aí, um hexágono, não, octógono, tá? Aqui, acho que dá para entender, né? Pega a água do mar, né? Aqui no caso é a jusante, aqui em cima é a montante. A Okinawa é, bom, como todo o Japão, né, é um arquipélago, né, um conjunto de ilhas. A vantagem de instalar em ilhas, né, porque ilha geralmente não tem conexão com outras ilhas, com o continente, né, a rede elétrica, né, então o sistema elétrico de uma ilha é vulnerável, tá? Mesmo com várias fontes de energia, se for pensar numa ilha pequena, um pequeno arquipélago como Fernando de Noronha, por exemplo, geralmente é uma energia elétrica mais cara, é mais vulnerável a. Geralmente, ilha pequena só tem uma, duas fontes, olha lá, né? Então, o armazenamento de energia poderia ajudar em muito. Tá? Bom, o que mais que tem? Uma coisa, eu vou falar para vocês, né? Não, vou falar depois. Tá aqui. É porque o que acontece? Quando você realiza um projeto de armazenamento de energia, tem que pensar se no perfil de energia entrando e energia saindo durante o período, né, que você vai pensar em trabalhá-lo. Um dia, um mês, um ano, enfim. E aí, dentro desse perfil, né, vamos supor, energia entrando é uma curva que está abaixo de zero, entrando. E o que está saindo, uma curva que está acima de zero. Entrando vai ser, vamos supor, 100 e saindo não vai ser 100, vamos supor, 90. Então, a área dentro dessa curva na entrada, com certeza vai ser maior do que a área dentro dessa curva na saída. Tem que prestar muita atenção nisso. E o importante também é como ele vai ser aplicado, né? Então, claro, né, que o ideal é usar os sistemas, né, de acumulação de energia para suprir aquela energia que está sobrando em situações em que não tem como extravasar essa energia, por exemplo, exportação, né? Ou enviar para outra região, e na saída, naquela situação que não tem outra fonte de energia para suprir. Ou se tem, é muito cara. Então, o sistema de acumulação de energia é usado assim, pensando na viabilidade econômica e pensando naquela situação que é o único jeito. Se não fosse isso, o sistema elétrico estaria todo prejudicado. Tá? Bom, isso é de curiosidade, os maiores sistemas aí do mundo, né? Isso aí até 2013, por aí, né? Estão vendo aí que são sistemas grandes, tá? Da casa de gigawatts de potência. Talvez tenham maiores agora, tá? Bom, isso aqui, né? Tem muita foto que a impressão que dá, se você falar que é uma hidrelétrica, qualquer um acredita, porque parece, né? Tá? Vou fechando aqui. É, eu vou só mostrar para vocês um catálogo, que é de uma empresa chamada Volt, que ela que faz diversas soluções elétricas, por exemplo, né? Tem planta inclusive no Brasil. Vou esperar aqui carregar. Tá? É só mostrar um catálogo bem rápido, né? Porque você vendo assim pelas turbinas parece muito uma turbina hidráulica, como outra qualquer, tá? Vamos ver aqui, cadê? Tá aqui.
Aqui tá essa empresa aqui, a Voith. É exemplo de uma turbina, né? Se assemelha muito aí a talvez um Francis, sei lá, né? Francis é maior, com certeza, tá? Bom, e aí está mostrando aí, né, suas aplicação, né? Não é muito diferente do que eu já tinha mostrado anteriormente. Tá aqui, por exemplo, um lago fechado aqui, um lago fechado e um rio passando embaixo. Tá? O projeto, vocês estão vendo aqui, muito parecido com qualquer hidrelétrica, né? O gerador, o eixo, dando exemplo aqui, um eixo vertical, a turbina, o bomba, né? O sistema, né? Bomba turbina, aqui até em inglês, pump turbine, tá? Aqui também, né? A ilustração aqui do gerador, tá? Então não foge muito do que eu falei antes. Da mesma forma que seleção de turbina, né, hidráulica, que tem uma forma, né, para selecionar, né, se a turbina vai ser Bulbo, Francis, Kaplan, Pelton, Michelbank, etc., né, e que essa seleção vai depender da variação altimétrica e da potência. Sistema bomba turbina não é diferente. Tá aqui no caso aqui da Voith, ela oferece soluções para desde 10 megawatts até quase 500 megawatts de potência. Uma variação de altura vai de 50 até, sei lá, 700 metros de variação altimétrica, né? Então tá aqui. E alguns tipos, algumas especificações, tá? Dependendo do tipo aí que a Voith oferece, tá? É um tipo de curva que não é muito diferente que vocês observam aí em seleção de bombas, seleção de turbinas, tá? Aqui é só uma curiosidade, tá? Histórico de geradores, motogeradores, embora não tenha nada a ver com a parte de sistema de acumulação de energia, mas é algo que acho que vocês podem ver alguma disciplina, por exemplo, você traz hidrelétricas, né? Aí vocês veem exemplos de grandes turbinas. No Brasil, por exemplo, Itaipu, tá aqui, né? Até parece aqui refrigerado água, refrigerado ar, né? Guri, aquela usina que fornecia energia elétrica para Roraima. Aí tem, por exemplo, Trigordes, que é Três Gargantas. Que mais? Paulo Afonso, 4. Furnas, em Minas Gerais, e assim por diante, né? Só para a evolução, né, com o passar dos anos, né? E com o passar dos anos tem se instalado aí geradores cada vez maiores e também sistemas de bomba turbina maiores também, tá? Bom, então esse aí é um catálogo aí da Voith, né? Tem outras empresas que fazem essas soluções também, tá? E de novo, né, que eu tenho que prestar muita atenção, né, na eficiência, tá? Aqui vamos ver. Por exemplo, para bombear a água, né, precisa lá de uma bomba. Será que aparece aqui a eficiência do bombeamento de água? Aqui aparece só rodas hidráulicas, 60 a 85%, né? Aí é o que? De mecânica para mecânica, mas aí tem, bom, aí já acho que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com a geração hidrelétrica, nem com acumulação, nem setor hidrelétrica reversível. Mas se pensar apenas na conversão que envolve eletricidade, né? Por exemplo, gerador elétrico, não, desculpa, bomba. Falta a eficiência de bombeamento. Mas aí, motor elétrico para mecânico, 90 a 97%. Então, pega o valor 0,9 a 0,97 vezes a geração, 0,98, 0,99. Aí vai dar um cálculo aí que vai dar no mínimo, sei lá, 0,89, 0,88. Por quê? Elétrico para mecânico, depois mecânico para elétrico. Tem que pensar nisso, então as perdas, né? Tá aqui. Então já falei de dois tipos, tá? Que são as tecnologias eletroquímicas, e geração e tecnologias de armazenamento hidráulicas. 2. Só reforçando aqui de novo, essa figura não separa, tá? Nas outras parece. Aí tem uma que ela assim tá em pesquisa, mas não é algo assim amplo,
que nem as eletroquímicas nem hidráulicas, mas podemos pensar no ar comprimido como fonte de armazenamento de acumulação de energia. É o que está aqui, ó. Armazenamento de energia de ar comprimido. Aí você pode pensar em pequenos sistemas para alimentar um veículo, um carro movido a ar comprimido, ou até mesmo grandes sistemas com grandes tanques ligados à rede elétrica. Só que precisa de investimento muito alto também. Então a grande vantagem, não polui água, não polui o ar, tá? Mas o investimento é alto, tá? Por exemplo, se pensando em armazenamento de ar comprimido para um veículo, é legal, né? Porque não polui o ar, né, diretamente. E existe países que estão investindo nisso, tá? Inclusive, depois vocês encontram vídeos na internet desse tipo de veículo. Ele pode funcionar de duas formas. Primeiro, vamos supor que tenha lá um sistema, pode ser um compressor, pega o compressor, um compressor pega o ar, limpa ele, comprime, alimenta um tanque que fica no posto, né, externo do carro, ou já alimenta diretamente o tanque dentro do carro. Então tem o compressor externo ao carro, consumindo energia elétrica, né? Aí transfere esse ar comprimido para o carro, deixa lá no tanque, e à medida que o carro se movimenta, ele vai consumir esse ar comprimido. Tá? Por quê? Para comprimi-lo, precisa de um compressor. Mas para movimentar o carro, você pega esse ar comprimido que alimenta uma máquina de fluido, né? Como se fosse um expansor, tá? Alimenta um rotor que expande, tá? Diminui a pressão, e aí a conversão do quê? Da energia do ar comprimido e energia mecânica para alimentar as rodas. Tá? Falando de novo, ar comprimido entra no carro, fica no tanque, e aí esse ar comprimido vai sendo liberado aos poucos para alimentar um rotor para acoplar com o eixo acoplado ao eixo do traseiro, dianteiro, que seja, né? Para movimentar as rodas. Tá? Ou também pode ter um compressor dentro do carro, aí alimenta o carro com energia elétrica apenas para comprimir o ar, e aí o resto é a mesma coisa, tá? Alimentar o tanque para o ar comprimido liberar essa energia, né, do ar comprimido aos poucos. Então é o quê? Energia elétrica, que é convertida em energia do ar comprimido, que depois converte em energia mecânica. Tá? A vantagem desse sistema com compressor interno é a praticidade, porque nem em qualquer lugar você vai encontrar um compressor. A desvantagem é que o carro fica mais pesado, então precisa de mais energia. Pode até ficar mais caro, porque tem mais componentes. Né? Só que tem uma coisa, agora para quem já teve aula de termodinâmica, quando você comprime o ar, aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Para isso é necessário ter um trocador de calor para retirar esse calor excedente. E às vezes esse calor é desperdiçado. Então, ao comprimir o ar, como qualquer gás, aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Tá? Tem cálculos, né, na termodinâmica que prevê isso. Mas ao liberar esse ar comprimido, supostamente a temperatura ambiente, né, depois de arrefecer, né, ou enfim, ao liberar esse ar comprimido, né, ao diminuir a pressão, também diminui a temperatura. Então esse ar comprimido que perdeu sua pressão, ele fica mais frio, e esse ar frio pode alimentar um sistema de ar-condicionado dentro do carro. Tá? Então aí não precisa consumir energia elétrica para alimentar que seria um compressor de ar-condicionado veicular, né? Então, pode fazer um sistema bem prático como esse, alimentar ar-condicionado usando o ar residual, o ar comprimido com menor pressão e, por consequência, né, devido à termodinâmica, mais frio. Tá? Ele como eu falei, é bem prático, que não necessita de combustível, não é tóxico, enfim, né? Mas aí precisa de uma infraestrutura própria para isso, né? De vários compressores. Uma coisa que, para tornar, né, o carro assim, um carro com uma boa autonomia, é bom que alimente o ar comprimido com uma pressão bastante alta. Caso aí das centenas de PSIs, né? Uma pressão aí bem alta, talvez até maior do que do gás natural, os tanques de gás natural que tem nos carros, aqueles bujões cor-de-rosa. Tá? Para quê? Porque quanto maior a pressão, maior a autonomia, mas quanto maior a pressão,
mais pesado é o tanque, né, pela estrutura do tanque. Tem que ser um tanque blindado, rígido, né, firme. É aquela história também, né? Vamos supor que acontece alguma coisa que tende a estourar o tanque. Não vai ter incêndio, né? Mas vai ter uma explosão, né? Devido à expansão do gás, né? Que vai para a atmosfera. Bom, aí dá para pensar a mesma coisa, né? No sistema de armazenamento de comprimido acoplado à rede elétrica. Tá? Quando tiver sobrando energia elétrica, alimenta esse conjunto, né? Alimenta o compressor, que ar comprimido alimenta o tanque, que vai liberar esse ar comprimido no horário de pico. Tá? Da mesma forma, né? Tem as perdas, né? Perda elétrica, né? De conversão de energia elétrica e mecânica, e aí depois de mecânica em elétrica, né? Mais ou menos aqueles números que eu apresentei na tabela agora há pouco. Tá? Mas a meu ver, é bem interessante. Uma outra forma de armazenar energia, tá? Seria os sistemas de armazenamento térmicos. O que é isso? Você pode armazenar água gelada, um fluido gelado, um fluido bem frio, ou um fluido quente, ou até um fluido quente. Então você pode armazenar, entre aspas, frio, pode armazenar calor. Por exemplo, vamos falar de calor primeiro. Existem projetos de geração de energia elétrica por meio de acumulação de energia solar. Tá? Em países como Espanha, Estados Unidos, se não me engano, Israel tem sistemas dessa forma, em que os espelhos direcionam a radiação solar em determinado ponto, numa torre, e naquela torre passa um fluido térmico. Isso é um sistema de acumulação de energia solar, então vai aquecer um determinado ponto, uma temperatura muito alta. Mesma coisa, por exemplo, aqueles espelhos côncavos, onde tem um tubo no foco, onde pode passar um fluido como o óleo. Aí, nisso, aí, dependendo da temperatura, vamos supor, se for água. Aí a água é em estado de vapor, alimenta uma turbina a vapor. Ou um óleo térmico, aquece o óleo térmico, que pode ser armazenado no tanque, para no horário de pico, bombear esse óleo térmico para alimentar um trocador de calor. Do outro lado tem água, a água vira vapor e aí sim alimenta uma turbina. Tá? Esse seria um exemplo, tá, de geração de energia elétrica usando sistema de acumulação de um fluido quente. Tá? Ou também armazenar calor para calefação, aí o óleo estaria em uma temperatura bem mais baixa. Tá? Mas no Brasil isso não é comum. No Brasil é mais comum, como em qualquer lugar do mundo, o inverso, armazenamento de fluido frio. Tá? Aonde? Em sistemas de ar-condicionado. Aqui. Tá. O que vocês podem ver aqui? Um outro trabalho feito por um ex-aluno meu, e que fora do horário de pico, um sistema, né, de refrigeração, tá? Um chiller, por exemplo, consome energia elétrica para alimentar um sistema de refrigeração onde há produção de água fria. Tá? E aí, essa água fria é conduzida para tanques e essa água pode ser usada também para combater incêndio. Então, chega a água a uma temperatura de 4 graus, por exemplo, fora do horário de pico, aí quando alcançar o horário de pico, essa água, que vai estar uma temperatura mais alta devido às perdas, né, por condução, convecção, né, vai ser bombeado uma temperatura, vamos supor, 8 graus, 6 graus, né, aí vai para um sistema aí de troca térmica, tá, num sistema mais moderno aí de ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado central, tem o conceito de fan coil, que são ventiladores, né, que captam ar em direção a uma serpentina, a um trocador de calor por onde passa essa água fria, e aí o ar fica mais frio e depois é bombeado para um ambiente interno. É como em shoppings, hospitais, grandes empreendimentos comerciais, assim, prédios de escritórios, etc., né, onde há um fluxo muito grande de pessoas por longo período de tempo, tá? Onde muitas vezes tem muitos espaços ocupados, né? Não é tão
assim, é que tem situações aí que no sistema não compensa. Compensa ter aparelhos individuais de ar-condicionado, tá? Mas espero que tenha entendido, tá? Então, fora do horário de pico, consome energia elétrica para alimentar o chiller para gerar água gelada, e essa água gelada é usada no horário de pico para alimentar um conjunto de serpentinas, tá? Com essa água gelada aí esfria o ar, graças ao sistema de pequenos ventiladores chamado fan coils, tá? Também chamado sistema de ar-condicionado por água gelada, tá? Pode usar um fluido mais frio que pode usar um fluido para alcançar temperaturas mais baixas, como água com sal, monoetileno glicol, enfim, né? Então é isso. Então, esse seria o sistema de termoacumulação que em centros comerciais mais novos qualquer um tem, tá? Não é nenhuma novidade, não. Tá bom? A grande vantagem, não apenas esse sistema, mas qualquer outro sistema de armazenamento de energia, né? Porque para empreendimentos de grande porte, comércio, indústrias, há uma variação da tarifa de energia elétrica durante o período de tempo, tá? Horário de pico e fora do horário de pico. Horário de pico muitas vezes é 3, 4, 5, 6 vezes até mais caro. Então, um sistema desse aí, embora seja um investimento com custo bem alto, compensa. Tá? Basicamente, seria o quê? Um tanque grande ou um conjunto de tanques como esse aqui. Aqui, por exemplo, sistema de acumulação de gelo. Tá? Por exemplo. Ou também, o que mais? Tá, outro aqui, termoacumulador sobre telhado, né, até espelhado para refletir a radiação solar, para evitar que haja, né, uma transferência de calor por condução, né, até mesmo por radiação. Tá? Que mais? Em vez de, bom, como falei, em vez de ser fluido, pode ser o blocos de gelo, tá? Agora, isso aqui é muito importante, porque todo projeto de armazenamento de energia tem que estudar o perfil de recebimento, digamos assim, da energia e também fornecimento. Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, processo de termoacumulação. Tá? Fora do período de funcionamento, você pode estar bombeando, tal, por exemplo, de madrugada. Vamos para um shopping. De madrugada pode estar bombeando gerando essa água fria. E durante o dia, pode estar utilizando. Aqui, por exemplo, né, até fala aqui, horário de pico num intervalo assim, não muito usual para nós, né? Que a gente fala muito horário de pico, das 6 às 9 da noite, 5 às 8, 6 às 10 da noite. Aqui aparece aqui horário de pico o dia inteiro. Né? Aí, aqui, por exemplo, potência se tem uma acumulação, né? Até está mostrando aqui quem que consome, né? Bomba, ventilação, carga elétrica, carga baixa. E aqui com termoacumulação, né? Consome-se energia fora do horário de funcionamento para utilizar durante o horário de funcionamento. A grande vantagem, em vez de dimensionar um sistema elétrico para uma potência alta aí de 1,4 megawatts, você pode dimensionar um sistema menor, mais enxuto, para no máximo uns 900 quilowatts, né, 0,9 megawatt. Então, quando falo em termoacumulação, neste exemplo aqui, não é apenas pensando assim, eu gasto energia elétrica a um valor mais barato. É um valor menor, porque está sendo usado fora do horário de pico. Mas também pensando aí um sistema mais simples de energia elétrica, né? Tá? Fios menores, disjuntores menores, sistemas de segurança mais simples, etc. Né? Então é isso. Então a vantagem não é apenas economia, mas economia no consumo de energia do dia a dia, mas também pensando na economia do investimento. Aqui o exemplo, o Templo de Salomão, lá de São Paulo, da Igreja Universal. Nesse exemplo aqui, eles colocaram tanques de termoacumulação dentro dos perfis aqui, né? Aqui dentro, tá? Vocês estão vendo? Tá? Dentro das pilastras. Tá? Como aqui, ó. Das colunas. Aqui, ó. Tá? É uma forma interessante, né, de armazenar energia, no caso o frio, né? Onde há preocupação estética. Tá?
tá? Aqui exemplos, né, de fabricação de tanques de termoacumulação, tá? Outro exemplo de tanque também, né, em um shopping, tá? Aqui para estar de aço carbono, mas depois fez um revestimento aí de aço inox por fora, até por dentro também, né, para minimizar, para evitar corrosão, né? Para que o fluido água não prejudique lá a tubulação, né, não ocorra acúmulo de resíduos dentro das tubulações e assim vai, né? Então, aqui mais um exemplo, né, sistema de bombeamento com Chile, né, geralmente pega lá a parte subterrânea de algum edifício, enfim, né, um lugar mais afastado aí dos usuários. Tá? Espero que tenha entendido aí da parte térmica. Tem outra que eu queria falar para vocês, depende da forma como aplicada, mas tem gente que fala os capacitores dentro das tecnologias eletroquímicas ou de forma independente. Vou falar aqui de forma independente, também tem a tecnologia de armazenamento de energia, digamos, instantânea. Questão de segundos ou divisões de segundos, que são os capacitores. Aqui está, por exemplo, supercapacitor de alta energia. Isto é, armazenamento e envio instantâneo de energia. Desculpa, esqueci de falar dos anteriores, né? Por exemplo, bombeamento de água, bombear água para períodos grandes, né? Horas, dias ou até mesmo semanas. E armazenamento de energia por ar comprimido, você pode deixar o ar comprimido armazenado por longos períodos de tempo também, que não há perda de ar comprimido, da mesma forma bombeamento não vai ter perda de água. Agora, baterias tem que prestar muita atenção que a longo prazo tem perda de energia sim, tá? E supercapacitor, capacitor não é diferente. Tá? Então, é uma tecnologia que eu resolvi colocar em separado. Primeiro, eletroquímica. Segundo, hidráulicas. Terceiro, pneumáticas. Quatro, térmica, né? Frio ou quente. Quinto, capacitores. Sexto, químicas. O que seria? Tecnologias de armazenamento de energia química. Por exemplo, hidrogênio. Você produz hidrogênio para armazená-lo e depois retira o hidrogênio do tanque para consumi-lo de alguma forma. Tá? Por quê? Tanto ocorre que é uma reação química, né, para produzir esse sumo energético, mas para sua utilização também tem uma outra reação química. Reação química no começo, reação química no final. Por isso que são tecnologias químicas. Existem outras fontes que podem ser tratadas desta forma? Sim, também. Tá? Mas não vou falar aqui, né? Se perguntar, fala hidrogênio, pronto. Mas se for pensar de uma outra forma, até diesel, gasolina, etanol, pode pensar dessa forma. Tá? Tecnologias mecânicas, tá? Puramente mecânica, como vocês estão vendo aqui, volante de inércia, também conhecido como flywheel, tá? De novo, esqueci, né? No caso do hidrogênio, é bom armazenar em períodos não muito longos, tá? Porque há perdas de hidrogênio nas válvulas, até mesmo pela parede dos tanques. Aqui o volante de inércia, o que acontece? É a acumulação de energia rotativa, mecânica, mas também é bom usar em curtos períodos de tempo. Por quê? Porque tem perdas por atrito. Então, tem volantes de inércia que estão sendo projetados, inclusive, para atuar em ambientes ausentes de ar, com vácuo, para não ter perdas com a atmosfera ao redor. E também eixos com rolamentos magnéticos exatamente para minimizar, até mesmo evitar, na medida do possível, atritos. Mas mesmo assim há perdas. Então, o que seria a perda? Entre uma rotação e a longo prazo, essa rotação diminui, porque energia mecânica é convertida em calor, por exemplo. Onde pode usar esses volantes aí, né, Vou falar para vocês uma coisa, qualquer carro tem um. Como assim? Todo motor veicular, ao seu lado, tem uma roda que em carros leves pesa em torno de 10 quilos, 8 a 10 quilos, que é chamado volante, também chamado de flywheel. Ele serve para acumular energia instantânea. Espera um pouquinho. Ele serve para acumular energia instantânea naqueles momentos lá dos 4 tempos que tem no motor, né? Porque o motor tem lá, qualquer motor de 4 tempos, né? Tem, vamos supor, 4 pistões, 3 pistões ou mais, né? 6 pistões. E aí, em momentos, né, que está entrando e está saindo de cada um dos 4 tempos, em décimos, talvez centésimos de segundo, há variações do fornecimento de energia mecânica proveniente do virabrequim. Então, essa roda, esse volante, ele serve para receber essa energia e liberar
nesses momentos aí, né? Porque formam pequenos picos, pequenos vales em momentos muito curtos, tá? Devido ao movimento dos pistões. Provavelmente, quanto menos pistões, maior essa variação, tá? Porque quanto mais pistões, a tendência é dar o fornecimento de energia ser mais constante, teoricamente falando. Então, todo carro tem esse volante, tá? Que é uma roda pesada, uns 8, 10 quilos, né, em carros leves. Sempre acoplado junto ao verabrequim na saída da energia mecânica em direção aí à transmissão e depois às rodas. Tá? Agora, como forma alternativa de armazenamento de energia, como é que funciona? Vamos supor um carro híbrido. Geralmente carro híbrido é o quê? Ao frear, a energia mecânica é convertida elétrica por meio de um gerador. Só que no caso do flywheel, em vez de ter esse sistema, tem uma roda que ao frear, essa energia das rodas ele vai para o flywheel e a rotação desse flywheel aumenta. Tá? A rotação do flywheel aumenta. Por exemplo, quando está freando para parar no semáforo, está numa lombada. Vou passar numa lombada. Aí tiver no semáforo, vamos supor que 20 segundos depois, sinal verde. A energia acumulada pelo flywheel rodando, ela vai fazer o caminho inverso. Essa energia vai para a roda de novo. Tá? Então, é uma forma mecânica de armazenar energia. Tá? Fora desse vídeo, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aí por fora, né? Desses sistemas de flywheel. Assim, não existe nenhum, até onde eu sei, disponível no mercado. Todos os híbridos usam tecnologias eletroquímicas de armazenamento de energia. Mas a vantagem é que o sistema que não usa metais tóxicos, produtos químicos em geral, né, não se perde a eficiência devido a alguma reação química que possa acontecer a longo prazo, né? Por isso que a gente de vez em quando tem que trocar as baterias do carro. Mas no caso do flywheel, ele pode deixar o carro mais pesado. Que tem modelos aí quer dizer, pesquisas envolvendo um flywheel para o carro inteiro, ou um flywheel até mesmo para o eixo, ou um por cada roda, ou 2 ou 4 flywheels. E ele trabalha com inércia, como vocês viram no gráfico. Então, assim, quanto maior a sua área, suas dimensões, seu volume, quanto maior o peso, mais energia, maior a energia acumulada. Tá? Então, recomenda-se fortemente que use esse volante, esse flywheel, em períodos curtos, porque as perdas são grandes. E, por consequência, a potência acaba não sendo tão grande, embora haja pesquisas também com volantes de inércia acopladas à rede elétrica. Tá? Aquela mesma história. Receber energia fora do horário de pico para fornecer no horário de pico. Mas ainda está em caráter experimental. Tá? Então, aqui eu computei 7 tipos de tecnologia de soluções eletroquímicas, hidráulicas, pneumáticas, térmicas, capacitores, químicas e mecânicas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos e que aqui, por exemplo, mostra a relação potência versus tempo. Quanto tempo que fica essa energia armazenada? Desde os mais curtos, como os capacitores, aí vai aumentando o tempo, né? Depois mecânicas, aí depois vai variando aí entre eletroquímicas, que varia muito, aumentando um pouco, químicas, pneumáticas, térmicas, até mesmo hidráulicas, que muitas vezes é considerado aí uma fonte, um sistema de acumulação de energia a períodos mais longos. Tá? Vamos lá, o que eu posso mostrar para vocês a mais aqui? Opa, tá coisa errada aqui. Ué. É só um pouquinho, gente. Só vou fechar aqui e abrir de novo. Aqui. Você pode estudar também de acordo com custo. Custo de operação, separação dessas tecnologias, né? Desenvolver um gráfico, né? Relação custo de operação versus custo de instalação, tá? Desses sistemas. Como está aqui, ó. Espera um pouquinho, eu vou mostrar daqui a pouco. Vou só compartilhar. Tá aqui. Aqui, ó. Ele aqui, ó, custo de capital por unidade de potência, dólar, sei lá, qualquer moeda por quilowatt. E também o custo
pela energia. É claro que a tendência é os valores abaixarem, né? E TD para baixo e para a esquerda. Aí aparece como os mais caros. Flywheels, isto é mecânico, aí com vários conjuntos de baterias, né? Varia muito, né, as tecnologias, os seus custos. Pumped Hydro, que é bombeamento de água, né? Usina hidrelétrica reversível. CAES, que é ar comprimido, tá? Aqui também tem capacitores, parece que é altíssimo custo de armazenamento de energia instantânea, mas um baixo custo de instalação, parece que é isso. Tá? Que mais? Aqui está pequeno, vou procurar aumentar. Esse aqui é relação, agora está meio apagado, eixo X, densidade de energia por massa, né, watt-hora por quilo, e no eixo do lado, no eixo Y, densidade de potência, tá? Apenas a potência por massa. Então aqui, eixo Y, densidade de potência, e eixo X, densidade de energia por massa, mas também poderia ter por volume, tá? No caso, watt-hora por metro cúbico, por litro, enfim. Esse aqui é bacana porque ele mostra, né, um gráfico bem parecido com o que eu mostrei anteriormente, só que a cada cor uma eficiência. Por exemplo, sistema de bombeamento de água, verde, 70% a 85%. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tá como potência em larga escala, né, para aplicação estacionário, ter ligado à rede. Eficiência de 70% a 85%. Ar comprimido mais baixo, 45% a 70%. E aqueles lá para tempos mais curtos, sistemas rápidos, com potências mais baixas, baterias, tá? Como essas aqui, eficiência de 70% a 85%, e os restantes, eficiência de 85% a 100%. Supercapacitor, chumbo ácido, que nos carros convencionais, de lítio-íon, que é de baterias, de celular, carro elétrico, híbrido, computadores. E aqui embaixo, flywheel, 70% a 85%, questão de segundos. Tá? Não é muito diferente do que vocês viram anteriormente. Tá? Que mais? Opa! Tem outras figuras também que eu quero mostrar. Tem algumas tecnologias que estão em período assim, estágio embrionário de desenvolvimento, outras estão mais maduras, são mais, algumas até disponíveis já no mercado, tá? Por exemplo, chumbo ácido, faz tempo que tem. Bombeamento de água, usinas hidrelétricas reversíveis, né, já falei, né? A primeira foi na Suíça há 120 anos atrás. Flywheel está em desenvolvimento quase caráter comercial. Lítio-íon já está, é mais novo do que chumbo ácido, né? Que mais? Ar comprimido, dependendo da aplicação, está apenas em demonstração, algumas em desenvolvimento, outras até são tecnologias maduras, caráter já comercial. E outras estão em desenvolvimento não muito maduro, supercapacitores, nanocapacitores. Aí nanocapacitor está mais em pesquisa. Tá, por exemplo, hidrogênio, acho que está mais entre pesquisa, desenvolvimento, talvez demonstração, por exemplo, né? Claro que depende da tecnologia do hidrogênio. Que mais? Tem umas outras aí, daqui a pouco eu termino esse vídeo. Essa aqui. Não, essa aqui não. Você pode abordar, no caso aí, como é que eu vou falar para vocês? Antes disso, né? Vou mostrar aqui uma outra figura, que é a relação entre energia acumulada, energia densidade, né? Da energia acumulada em massa e volume, aqui no eixo Y. Watts-hora por litro e no eixo X, watts-hora por quilo. Aí você pode ver as diferentes tecnologias, né? Grande diferença de densidade entre elas. Tá? Por exemplo, o chumbo ácido dos carros, uma densidade bem baixa de ambos. Tá?
o lítio-íon, tendência a ser menor, mais leve, tá? Como as que tem hoje. Aí tem lítio-íon, novos materiais, tecnologias emergentes, enfim, né? Agora, tem uma coisa muito importante que tem que falar para vocês, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no âmbito do armazenamento de energia. Qual veículo que armazena mais energia? Carro elétrico ou carro movido a combustíveis? Aqui vocês vão ver que a densidade de energia por parte de carros elétricos é bem menor do que os carros movidos a etanol, muito menores do que da gasolina. Tá? Mas o que, que acontece? A autonomia não muda muito. A autonomia de um carro a gasolina, se for 600 quilômetros, vamos supor, do etanol 450, do carro elétrico é 200, 250. Então, assim, entre o dobro, entre a metade e um terço. Mas o que vocês veem aqui em densidade por litro, a da eletricidade vai de, sei lá, em torno de 8 vezes menor que o etanol a 12 vezes mais baixo que a gasolina. Mas por quê? Por quilômetro é necessário muito menos energia do carro elétrico do que dos outros carros. Por quê? Porque a eficiência do carro elétrico é muito maior. A eficiência de conversão, né, da energia da corrente contínua da bateria para o motor elétrico para movimentar os carros, né? Nesse caso, as perdas são muito menores. Então, a eficiência é muito mais alta e por consequência, precisa de menos energia. Então, a grande preocupação não é tentar igualar a esses dois valores aqui, etanol e gasolina, mas sim aumentar a sua capacidade, né, aumentar a densidade a ponto de ter uma autonomia quase igual, até maior do que os carros convencionais. Então, talvez para ter a mesma autonomia, em vez de ser 690, tem que ter talvez o dobro, quase o triplo dessa densidade aqui. 690 iria, sei lá, para 1.500, 2.000. Tá bom demais, né? Por quê? Porque precisa de menos energia do que as outras, porque as outras são menos eficientes. Tá? Bom, sobre armazenamento de energia, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? Não queria fugir muito. Tem alguns vídeos que são muito interessantes aí, né, para ver por fora, tá? Que é para mostrar aí como é que funciona. Só tem mais duas que eu lembrei aqui, que estão assim, caráter só de pesquisa, né? Que são formas de energia mecânica. Mas pensando na energia potencial gravitacional. Como assim? Existe uma pesquisa aí de armazenamento de energia por meio de um trem. Tem lá o trilho, o trem sobe, acumula energia potencial. Consome energia elétrica, vamos supor, né? Consome energia ao subir. E ao descer, ele devolve essa energia elétrica. Tá? Isto é uma energia mecânica, mas potencial é gravitacional. Ao contrário da mecânica que eu falei aí agora há pouco, que é uma energia rotativa por meio de um volante, flywheel, que seja, né? Volante de inércia. Então, dessa forma, tá? Leva a um equipamento, no caso aí um veículo para cima. Aí tem o serviço lá do motor elétrico, né? Converte energia elétrica em mecânica, depois o gerador que faz o inverso, né? Mecânica e elétrica. Também tem uma, mas está assim, só em modelagem matemática, computacional, que é, por exemplo, pega uma grua, tem um guindaste, consome energia levantando um peso. E também aí depois fornece energia abaixando esse peso. Então vai consumindo energia, né, conduzindo os blocos de andares mais baixos para andar mais alto e depois faz o inverso. Parece ser coisa de doido, né? Mas estão fazendo esse tipo de pesquisa. Mas sempre pensando no quê? Em eficiências altas, tá? E com menos perda. Senão não vale a pena, gasta-se muita energia para pouca coisa. A não ser que você utilize essa energia de uma outra forma, não elétrica para elétrica, mas, por exemplo, elétrica para mecânica no caso do ar comprimido. Aí a história muda. Porque aí é o quê? É a adaptação de um insumo energético para um fim específico, que é, no caso, a mobilidade. Então, sobre armazenamento de energia,